Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, mais uma vez com vocês e hoje especialmente estaremos falando um pouco sobre teorias demográficas. Esse é um assunto muito importante e que envolve assuntos relacionados aí à demografia, que é a ciência que ocupa-se em estudar a população. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho sobre as teorias demográficas? Então vamos começar fazendo uma análise do crescimento populacional a nível mundial. Tá? Então é importante que você entenda que desde a antiguidade até ali meados do século XVIII, século XIX, a população mundial somava alguma coisa em torno aí de 500 milhões, alguma coisa próximo aí a 1 bilhão de habitantes. É com o advento das revoluções industriais, principalmente a primeira revolução, em 1750, que nós temos um acréscimo do crescimento populacional, principalmente em países desenvolvidos, por conta da queda da taxa de mortalidade e a manutenção de altas taxas de natalidade. Então o gráfico mostra para você essa variação, essa variante, né? Então aqui, já por volta de 1800, que seria alguma coisa ali entre a primeira e a segunda revolução industrial, nós tínhamos ali 1 bilhão de habitantes, né? Então o crescimento populacional desse período que vai do século XIX até início do século XX aqui, nós temos um salto, um incremento de alguma coisa em torno de 1 bilhão de habitantes. Tá? Então isso vai acontecer efetivamente em alguns países, né, em ascensão de desenvolvimento, principalmente os ricos, né? Então é importante você entender isso, tá? O que vai acontecendo aí. Aí o que nós temos que perceber nessa evolução? Que pós 1945, entre ali a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e pós-Segunda Guerra Mundial, período entre guerras, nós temos um incremento de uma população de 2 bilhões para até os dias atuais alguma coisa em torno de 7 bilhões. Então, aqui que vai acontecer uma coisa que nós chamamos de baby boom, uma explosão demográfica, principalmente em países subdesenvolvidos, que começam a conhecer um pouco mais a melhoria das condições médico-hospitalares, higiênico-sanitárias, e essa explosão demográfica vai acontecer efetivamente em alguns países emergentes, principalmente aqueles que vão se industrializar. Brasil, Argentina, México, tigres asiáticos, alguns países lá na África, África do Sul e tal. Então é importante você entender isso. Por que você tem que entender essa lógica, né? Essa lógica que envolve o crescimento populacional? Para você entender as teorias demográficas. Então a primeira teoria que vai surgir tentando controlar a natalidade é a teoria de Malthus, tá? A teoria de Malthus é aquela teoria que nós vamos revisar daqui a pouco, que fala sobre PA e PG, né? Aqui no início do século XX, por exemplo, nós vamos ter a chamada teoria da transição demográfica, tá? Nós vamos revisar e lembrar essa teoria, né? Já após Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a chamada teoria neomalthusiana, uma teoria que vai tentar, né, buscar aí os primórdios da teoria malthusiana. Aí nos idos dos anos 60 e 70, nós vamos ter o surgimento da teoria reformista, tá? Então é importante nós entendermos ela aí, né? E mais recentemente, nos anos 90, nós vamos ter a chamada teoria ecomalthusiana, tá? Então, date isso aí, porque é importante que você entenda esse crescimento populacional e a tentativa de controle da população por algumas teorias, tá? Então vamos às teorias. A primeira delas, então, é a teoria de Malthus, que foi desenvolvida no século XVIII e século XIX, né, pelo inglês Thomas Malthus, né, o primeiro demógrafo da história, um pastor anglicano lá na Inglaterra, que fazia uma análise do crescimento populacional. O que era a sociedade inglesa naquele período? Era uma sociedade em franca expansão de desenvolvimento industrial, com um êxodo rural intenso, um processo de urbanização intenso e vários problemas acontecendo em meio a essa coisa toda, essa lógica toda, né? Então, observando aí o crescimento populacional, né, Malthus preconizou o quê? Que era necessário se fazer um controle de natalidade, principalmente nas camadas menos abastadas, mais pobres, onde a taxa de fecundidade era maior, por conta do elevado índice de pobreza. Tá? Então ele fazia a seguinte análise, né? Que a população ia crescer em projeção geométrica
e a produção de alimentos cresceria em progressão aritmética. Ou seja, chegaria um tempo em que a população seria maior do que a produção de alimentos, e aí ocorreria um momento de crise, disputas, pelo controle principalmente da comida e distribuição. Tá? Então, importante você entender que a teoria se pautava nisso. Como fazer esse controle de natalidade? Através de abstinência sexual, casamento tardio, se preconizava alguns elementos para tentar reduzir a taxa de fecundidade, principalmente no segmento entre as pessoas mais pobres, né? Nos países ricos, por exemplo. Né? Então é importante que nós entendamos que o problema da fome e da miséria era tentado ser resolvido com base na taxa, no controle de taxa de natalidade. E a gente sabe muitas vezes que essa questão aí de pobreza não tem a ver com a taxa de natalidade, tem a ver com a distribuição de renda, né? Então é importante nós estarmos atentos com relação a essa visão. Inclusive para o próprio Malthus, o crescimento populacional era algo natural, que a intervenção deveria ser feita através do controle de natalidade. Tá? É uma teoria que acaba não sendo levada muito a sério, porque é um momento que nós vamos ter um aumento de produção de alimentos com a industrialização. O grande problema não está na produção, está sim no quê? Na distribuição. Tá? Então, voltando ali no gráfico anterior, ó, essa era a lógica da tentativa de controle de natalidade nesse período aqui. Ó. Tá? Então a população vai saltar de 1 bi para 2 bi entre 1800 e os anos de 1930, 45. Tá bom? Então é importante a gente entender essa teoria. Outra teoria que vai surgir é a teoria da transição demográfica. Era uma teoria lá do início dos anos 20, do século 20, que vai questionar a teoria malthusiana, dizendo que não tem muito a ver essa coisa toda, e que na verdade o que existe é uma transição que todos os países vão passar por ela. Quem desenvolve essa teoria é um cara chamado Frank Notestein. No início do século XX, ele refuta a teoria malthusiana e explica que existe essa transição. Então existe uma primeira, segunda, terceira e quarta fase. Tá? Então a primeira etapa é o momento em que nós temos altas taxas de natalidade e mortalidade, com baixa expectativa de vida, e uma quantidade significativa de pessoas jovens, até porque a expectativa de vida é baixa. Então, ó, o vermelhinho, aqui a gente tem a mortalidade, azulzinho, natalidade, oscila, tá? E você vê aqui que o crescimento natural, ele é o verdinho, a gente poderia pensar nele, ele é baixo, e o crescimento populacional total também é baixo, tá vendo, ó? É importante, isso é a pré-transição, seria o período de demografia tradicional, país pobre mais ou menos assim, país agrário, Aí chega um momento que esse país começa a passar por um processo de urbanização e industrialização, como aconteceu lá atrás com a Inglaterra, acontece com o Brasil nos anos 50 e 60 e como vai acontecer com alguns outros países. Aí é natural com o processo de urbanização que caem as taxas de mortalidade, por conta de acesso às melhorias das condições médico-hospitalares, higiênico-sanitárias. Mas ainda a fecundidade é muito alta. Perceba vocês que a diferença entre quem morre e quem nasce é grande. Então começa a crescer a população aqui. Ó, é o momento que ocorre o boom, a explosão demográfica. Baby boom normalmente nos países acontece nesse momento aqui. Ó. Aqui você tem um predomínio de pessoas jovens, porque a natalidade é alta. Mas nós vamos ter também uma grande quantidade de pessoas já adultas, por conta do quê? Por conta de uma expectativa de vida maior, porque está caindo a taxa de mortalidade. Essa é a segunda fase, é o início da transição demográfica. Olha que bacana isso, Aí avançamos para uma terceira etapa, que seria aí, a fase final da transição, Seria aí a fase final. Você tem ainda a queda das taxas de mortalidade, uma manutenção delas, e começa a cair a taxa de natalidade. Então, o que vai acontecer aqui? Ainda se mantém a expectativa de vida, muitas pessoas adultas, e começa a diminuir a quantidade de pessoas jovens, porque está caindo a taxa de fecundidade e natalidade. É o momento que a gente chama de bônus demográfico, porque muita quantidade das pessoas, a maior parte das pessoas são de população economicamente ativa, Então, sei lá, vamos pensar aqui, hoje quem está nessa situação é o Brasil,
É nesse momento que você tem que repensar a chamada reforma da Previdência. Aí nós entramos numa quarta etapa, ó, tá vendo? Essa quarta etapa é uma quarta etapa de manutenção aí da mortalidade e baixos índices de natalidade, com crescimento natural baixo e uma estagnação do crescimento populacional, né? Esse momento aqui é o momento que nós chamamos de demografia moderna, tá? Então, essa é uma teoria que é muito aceita e foi desenvolvida após a teoria malthusiana. Isso aqui é lá por volta dos idos dos anos de 1930, tá? Então é bem legal a gente entender essa teoria, ela cai bastante nos vestibulares, ok? Então, dando sequência aqui, vamos para outra teoria, ó, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, surge então o que nós chamamos de teoria neo-malthusiana. É o novo malthusianismo, que acredita que a pobreza vai ser controlada à medida que você controla as taxas de natalidade. Agora, não mais por conta, um controle por abstinência sexual, mas por métodos contraceptivos, tá? É uma tentativa de você tentar controlar o crescimento populacional. Vamos voltar lá, quer ver, ó? Controlar o crescimento populacional em países subdesenvolvidos e tentar frear esse avanço pós-Segunda Guerra Mundial, ó. Tá certo? Então é bem legal a gente entender isso, né? Então, quais seriam aí o procedimento de controle de natalidade desses países ricos, principalmente em países pobres? Com preservativo masculino, né, pílulas, né, com DIU, injeção, implantes de hormônio, diafragma, né, o chamado coito interrompido, o método do calendário, a ducha vaginal, e enfim, né, espermicida, fazer esterilização, laqueadura, vasectomia. Isso tudo foi pensado durante pós-Segunda Guerra Mundial para tentar controlar em alguns países subdesenvolvidos e emergentes, né, a natalidade. Lembre-se, ela vem precedida ainda daquela explicação de que a pobreza tem uma ligação com a taxa de natalidade, tá? Então aí a tentativa de tentar resolver esses problemas é por métodos contraceptivos, tá bom? Aí nos anos de 1970 nós temos o surgimento da chamada teoria reformista, tá? Ela vai questionar a teoria neo-malthusiana. Essa teoria também é chamada de teoria anti-neo-malthusiana. É a teoria marxista, porque ela se pauta na seguinte ideia, que numa sociedade você tem os ricos e você vai ter os pobres, certo? Então, a diferença entre ricos e pobres, ela é dada por uma desigualdade social, percebe? E o problema da pobreza está assentado nessa desigualdade social, por isso que ela é chamada de teoria marxista. Você está entendendo? E para resolver esse problema, não adianta querer controlar a natalidade. É só diminuir a distância entre ricos e pobres que, naturalmente, a taxa de natalidade vai cair. Por conta de que, nesse tipo de sociedade, que aí é uma sociedade bem desenvolvida, com uma boa distribuição de renda, você tem naturalmente caindo a natalidade, porque a mulher estará mais presente no mercado de trabalho, você tem uma educação, um planejamento familiar, né? Então é importante nós entendermos isso, que essa é uma teoria que vai refutar a ideia de que a pobreza tem uma ligação com a taxa de natalidade. A pobreza tem uma ligação com a má distribuição de renda. E à medida que você diminui a distância, naturalmente nessa sociedade desenvolvida, cai acentuadamente a taxa de natalidade, taxa de fecundidade, mesmo nas regiões mais pobres de um país, tá? Então, ela contesta um pouco isso aí, tá bom? Então, é a teoria reformista, a fome e o crescimento populacional são consequências do subdesenvolvimento, não da taxa de natalidade, tá? É importante nós entendermos quando ela vai surgir. Só voltando lá, tá? Ela vai surgir mais ou menos aqui, ó, em 70, 60, e ela vai se contrapor a essa teoria neo-malthusiana, tá bom? Nos idos dos anos de 1990 e 2000, surge a chamada, vamos lá de novo lá nos slides, surge a chamada teoria eco-malthusiana. Os defensores dessa teoria alertam os riscos ambientais decorrentes do crescimento exagerado da população, né? Então, o que acontece nessa teoria? Ela acredita que a grande quantidade de pessoas no planeta, né,
é muito grande e isso vai interferir nos recursos naturais. Daí a ideia de controle de natalidade para que você não tenha o fim desses recursos, né? Aí aqui, ó, como ficou comprovado durante a Rio 92, quem mais degrada o meio ambiente são os países ricos, né, em virtude do padrão de consumo e produção, cujas populações já pararam de crescer. Os países subdesenvolvidos que continuam aumentando constantemente. Os ricos possuem pequena população, mas utilizam a maior parte dos recursos, né? Então existem pessoas que questionam isso, né? Então, assim, tudo bem, nós temos lá 7 bilhões de habitantes, mas quem consome mais os recursos do planeta? É a grande maioria? Você sabe que a grande maioria são de pessoas exclusas. Existe um padrão de consumo nos Estados Unidos que não é igual ao de Angola. Então, e aí, essa teoria se justifica, querer controlar a natalidade para manter os recursos? Pode até acontecer, mas vai manter o recurso para ser utilizado por uma fração pequena de pessoas, tá? Então essa é uma teoria que você tem que ficar atento. Aqui, ó, tá? É uma teoria que é comum, aparece nos vestibulares e por aí vai, tá bom? Então, bem bacana, pessoal, é assim, né? Essa questão aí das teorias demográficas, teoria malthusiana, teoria da transição demográfica, neomalthusiana, reformista e a ecomalthusiana, tá bom? Espero que você tenha compreendido a aula. Sucesso para você e até a próxima, tá? Tchau, tchau, galera.